Bom dia, eu vou falar sobre o princípio da publicidade processual. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a publicidade do processo como garantia fundamental do cidadão. A principal norma, ela está presente no artigo 5º, inciso 60, que fala que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. A projeção ampla fala sobre os julgamentos, que devem ser públicos conforme o artigo 98, inciso 9 da Constituição Federal. Ou seja, o público ele deve ter acesso a audiências realizadas pelos juízes de primeiro grau, mesmo aquelas que não houver julgamento na audiência preliminar. Já a projeção externa, ela exige do intérprete maior esforço para extrair essa garantia do texto constitucional, como, por exemplo, a garantia à obtenção de certidões que está prevista no artigo 5º, inciso 34. Obrigada. Olá, meu nome é Tamísio Pessoa e eu vou falar sobre o tópico 2 do artigo. Esse tópico tem como tema os limites da publicidade processual externa. Mas antes de nós irmos a fundo nessa discussão, é importante lembrar o conceito de publicidade externa. Parafraseando Didier, entende-se como publicidade externa a publicidade para terceiros que pode ser restringida em alguns casos. Agora, voltando para o tópico 2, o autor ele fala de duas limitações que vão de um extremo ao outro. De um lado, nós temos o interesse social, ou seja, o direito de que a sociedade tenha acesso a essas informações e de que essas informações elas são interesse de todos. E do outro lado nós temos o direito à intimidade, que em outras palavras é a garantia de que o pessoal do indivíduo ele não vai ser violado e que ele vai ser resguardado nas condições do artigo 189 do Código de Processo Civil, que diz respeito aos atos processuais que tramitam em segredo de justiça. Em consonante a isso, o autor ele divide essa discussão em primeira restrição e segunda restrição. Na primeira restrição, ele faz uma relação entre o direito público à informação e o sigilo de informação nociva ao interesse social. Nesse caso, ele considera que o que prevalece é o direito público à informação. Já na segunda restrição, ele acredita que o direito público à informação ele pode facilmente ceder ao direito à intimidade, em detrimento da dignidade da pessoa humana. Ou seja, nessa segunda restrição, ele acredita que o direito público à informação, ele é inferior ao direito à intimidade, porque o não cumprimento do direito da intimidade fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa discussão sobre esses dois extremos, essas duas restrições, ela vai se perpetuar no resto desse segundo tópico. Muito obrigada. Oi gente, meu nome é Ellen e vou falar sobre os fundamentos políticos da publicidade externa. Uma das principais justificativas para a garantia da publicidade externa no processo é que o poder jurisdicional, como função do poder do Estado, como diz na Constituição Federal, no artigo 1º, emana do povo e em nome dele é exercida. Então, assim como a atividade administrativa e legislativa são públicas, a atividade jurisdicional também deve ser, mesmo que o processo civil seja privado. Mesmo quando atua sobre interesses privados, a jurisdição ela cumpre o seu alvo, que é político, social e jurídico. Político, quando afirma que o poder é soberano do Estado, de direito, social, pela eliminação do conflito criado entre cidadãos, e jurídico, pela aplicação soberana do direito positivo. Assim, a sentença judicial deve ser pública. Além disso, o poder judiciário, diferente do poder executivo e legislativo, não conta com pessoas eleitas por voto popular, sendo de um importante controle populacional no sistema jurisdicional. Nesse íntere, nos fundamentos políticos, a publicidade externa acaba sendo meramente passivo, porque ele disponibiliza o processo para quem quer ver, sem qualquer preocupação com quem realmente precisa saber do processo. Então, cabe ao interessado tomar a iniciativa de sair do auditório universal para se inteirar do caso. O Estado ele não vai ter nenhuma preocupação com o que você veja ou não. Olá, gente, tudo bom? Dando prosseguimento ao texto do Heitor, hoje eu vou comentar a respeito do capítulo 4 do artigo que ele traz. Esse capítulo tem como tema o princípio da publicidade interna ou restrita e a garantia do contraditório. De início, o autor defende nesse capítulo
que o princípio da publicidade interna, ou seja, a publicidade entre as partes, é um mecanismo, é um meio para que se garanta o princípio do contraditório. O princípio do contraditório defende que o réu, o litigante, tem a total possibilidade de informação do processo, reação e influência. Esse princípio do contraditório, para o autor, só vai ser possivelmente efetivado a partir do momento que as partes se conectem tendo conhecimento daquilo que está sendo ocorrido dentro de um processo. Outra questão interessante é que o autor traz nesse texto, nesse capítulo, que a publicidade interna não pode de nenhuma forma ser restrita, porque ela é um mecanismo, ela é um fator, ela é um caminho por meio do qual as partes têm de conhecer aquilo que o outro polo está impondo contra ela. Outra questão muito interessante que o autor traz desse artigo, que embora a regra no processo civil brasileiro seja a não restrição da publicidade interna, há casos e exceções que essa publicidade interna pode ser restrita, mas com justificativas. A publicidade interna, para o autor, só pode ser restrita em casos que o conhecimento prévio da causa pela parte possa comprometer o próprio processo. E ele cita dois exemplos: a penhora online e a busca e apreensão. No caso de busca e apreensão, a publicidade interna ela pode ser restrita. Por quê? Suponhamos que um juiz ordene uma sentença para prender um traficante muito procurado e foragido da polícia e que o judiciário já tomou conhecimento de qual é a sua localização. Se o traficante souber dessa sentença, no exato momento ele pode fugir novamente. Então são nesses casos em que o conhecimento prévio pode comprometer o próprio andamento do processo é que a publicidade interna pode ser restrita. O autor traz outra questão de fundamental importância, é que o princípio da publicidade interna ele deve ser algo ativo. Ou seja, não basta apenas os atos processuais serem públicos entre as partes. É necessário que as partes tenham conhecimento por parte do órgão jurisdicional de todo o andamento. No exato momento, ele pode fugir novamente. Então, são nesses casos em que o conhecimento prévio pode comprometer o próprio andamento do processo é que a publicidade interna pode ser restrita. O autor traz outra questão de fundamental importância, é que o princípio da publicidade interna ele deve ser algo ativo. Ou seja, não basta apenas os atos processuais serem públicos entre as partes. É necessário que as partes tenham conhecimento por parte do órgão jurisdicional de todo o andamento do processo. Por exemplo, o artigo 162 do Código do Processo Civil, no seu parágrafo 3º, define que são considerados despacho todos os atos processuais do juiz. Ou seja, a publicidade interna ela deve ser a qualquer momento, a partir de que deve ser comunicado à parte todo o andamento do processo. O autor defende que a publicidade interna ela deve ser algo ativo. Para que ela produza efeitos na seara processual, é necessário que ambas as partes tenham conhecimento daquilo que foi imposto pelo seu adversário. E isso só vai ser possível a partir do momento em que uma das partes forem intimadas. O autor defende que a intimação é algo primordial para o andamento do processo e que, em casos em que não há intimação, pode ensejar, ou seja, pode criar a nulidade de um processo. Obrigado. Boa tarde a todos, me chamo Jorge Navegantes e vim aqui falar sobre o quinto tópico do nosso artigo, que trabalha a ideia da aproximação das facetas internas e externas da publicidade. Bem, primeiramente, o nosso autor ele trabalha a ideia de um juiz mais ativo. Um juiz mais ativo e que possa vir a divulgar algumas etapas do processo que só viriam a ser reveladas no final da ação judicial. Para que isso? Para que novas pessoas possam vir a ter conhecimento da situação e de tudo que se envolve no processo, para que elas possam vir a poder interferir de forma positiva ou negativa na ação judicial. Continuando, diferente de outros códigos, o Código Brasileiro ele diz que as únicas pessoas que podem chamar outras pessoas para colaborar com o processo são as partes envolvidas. E por que isso seria ruim, segundo o nosso texto? Vamos supor
um caso qualquer. O seu Joãozinho está processando uma mineradora porque supostamente ela causou envenenamento por metais pesados nele. E seu Joãozinho não tem provas cabais de que foi essa empresa. Então, provavelmente o caso se encerraria aí. E é isso. O caso iria se encerrar e ponto final, acabou. Mas o texto trabalha a hipótese de que o juiz possa vir a divulgar partes desse processo para que outras pessoas tenham conhecimento e possam ajudar o seu Joãozinho. Então, por exemplo, o seu Joãozinho denunciou, não tem provas cabais, o juiz fez a divulgação do processo, de certas partes do processo, claro. E outra pessoa que também passou pela mesma situação, mas não tinha aberto uma ação judicial contra a mineradora, acabou entrando no processo e veio por ajudar o seu Joãozinho com provas ou coisas do tipo. Claro, né, que isso é uma prerrogativa que vale para os dois lados. Mas é basicamente isso que o texto, que o nosso parágrafo aborda. Resumindo, o texto aborda uma ação do juiz de forma mais efetiva, no sentido de aproximar as facetas internas e externas da publicidade para que elas se tornem mais efetivas e assim seja um processo judicial mais justo, igualitário e todas essas baboseiras aí que vocês já sabem. Então, queria agradecer em nome do meu grupo, queria agradecer a todos por terem assistido, obrigado, professor, e é isso, tchau, tchau.